Que tempo precioso, que alegria. Sabe, queridos, nós precisamos compreender os tempos de Deus e os processos que Ele tem para a nossa vida. Batismo não é atestado de perfeição, é demonstração de aliança com Deus, é demonstração pública de aliança com Deus. É muito mais pessoal do que público, apesar de que nós testemunhamos, mas está falando de algo interno. Então, às vezes nós pensamos que as pessoas precisam estar perfeitas para serem batizadas, mas não é isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para um testemunho público desse aqui, ele tem que ser muito bem medido. E às vezes nós vamos até na empolgação, né? Nós queremos ver as coisas acontecer rápido. Tem muitos pais que querem batizar seus filhos rápido. Calma o coração. Porque dar um banho numa água, numa caixa d'água, não muda a vida de ninguém. Agora, quando essa decisão afeta a nossa percepção do mundo, pode saber, obrigado, Adriano, pode saber que isso vai trazer frutos permanentes, diga amém. Não apenas para a pessoa que está fazendo, mas para a sua geração. Eu creio nisso, eu entendo isso. Então não tenha pressa, nós temos uma herança romana que diz o ditado popular que quem tem padrinho não morre pagão. Como se alguém não fosse batizado, morre pagão. Não, queridos, tem muita gente batizada quando bebê, batizado quando adulto, batizado quando criança, batizado como qualquer coisa, que continua no paganismo, na sua mentalidade. Então não entre nessas doutrinas humanas. Viva o que acontece. E tem gente que não consegue romper seus laços de infância porque tem apego emocional, dependência emocional das pessoas. Você não pode ser assim. Deixe as pessoas irem. Porque se elas têm um propósito, saiba de uma coisa: quem está indo para o mesmo lugar, um dia se encontra no caminho. Quem está indo para o mesmo lugar, um dia se encontra no caminho. Deixe as pessoas irem. Deixe as pessoas irem da sua vida. Deixe as pessoas irem de qualquer lugar. Porque se elas estão num propósito, tem menos chamado que você. Não corrompa aquilo que o Senhor tem para ti por causa da tua dependência emocional. Deixa aí. Se um dia... Não, pastor, mas é o contrário. Todo mundo diz que tem que buscar, tem que cercar a ovelha perdida. Para com esses assuntos que vocês desconhecem. Nós não corremos atrás de ninguém. Nós estamos num tempo onde as igrejas não vão ser igrejas cheias de pessoas vazias. Você podia ter dito um amém. Nós estamos num tempo onde a igreja não será uma igreja cheia de pessoas vazias. Então, nós queremos que a igreja cresça, mas na medida e na estatura de Cristo, e não num boom de estratégias humanas ou de conhecimentos humanos. Então a igreja vai crescer, diga amém. Na medida e na estatura de Cristo. Pessoas que vão entregar a sua vida e compreender. Eu sempre esqueço, eu nunca esqueço de uma frase que um amigo meu dizia: uma entrega total produz comunhão total. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? A sua entrega vai produzir o resultado que você espera. E a paraxá da semana, que é a porção semanal da Torá, do estudo da Bíblia, está em Êxodo 38. Abra a tua Bíblia lá. Pode projetar para nós, por favor? Só para você entender alguma coisa. Quero fazer dois pontos. Um pouco sobre a porção da semana e um pouquinho sobre o que eu falei ontem com os adolescentes aqui. E aqui, nessa porção, a palavra ensina o nome dessa porção. Eu já expliquei o que é porção, né? A Torá ela é escrita num rolo. E quando ela é escrita num rolo, elas são colunas no hebraico que se lê ao contrário, se lê da direita para a esquerda. Então são 54 porções num rolo. E elas são estudadas aquelas porções, não tem capítulos assim. Hoje em dia já tem, mas a Torá original em si não tinha. Quando Jesus chega na sinagoga no sábado e abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele abriu na porção semanal da Torá que estava sendo estudada. Ele chegou no tempo certo.
Não foi um acaso, ele não chegou na Bíblia, deixa eu procurar aqui um versículo. Não, ele chegou na semana, no dia exato em que ia ser lido aquela paraxá. Na verdade é Haftará, que é uma outra parte do Antigo Testamento que é lido junto com a porção. E ele leu exatamente aquilo ali. Então, para você entender o nome do que nós vamos ler hoje aqui, é a paraxá 23, nós estamos das 54 e estamos na 23, e é Êxodo 38, a partir do 21. E o nome dessa é Pekudei, que quer dizer registros. O nome dessa porção é registros. Olha só o que diz aqui. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Agora preste atenção, a partir do 24. Todo ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Para construir o tabernáculo, que era uma tenda móvel, no deserto, foi gasto 29 talentos e 730 ciclos. Tá, eu não sei o que é isso, deixa eu traduzir para você. 875 quilos de ouro. Só na parte do ouro da doação, da entrega, eu estou falando aqui de entrega. E fica tranquilo que já foi tirada a oferta. Tá? Ninguém vai pedir mais nada hoje. Nós vamos ter que entender o sentido espiritual das coisas. 875 quilos de ouro. Você sabe quanto que dá isso hoje? No preço do grama do ouro hoje? 303 milhões, 187.500 reais. Só a parte de ouro arrecadada para a construção do tabernáculo, eu vou repetir porque eu acho que tu não entendeu, 303 milhões, 187.500 reais. E aí tem gente que ainda insiste em dizer que Jesus era um pobretão e que a igreja tem uma teologia franciscana de abnegação e de pobreza. Pobreza é uma maldição. Pobreza é um espírito que invade as casas. É tão sério isso, quem está estudando comigo toda manhã a Torá, a gente está estudando Deuteronômio, e essa semana eu estava falando a respeito disso. Pobreza, Deus disse assim, não haverá pobre no meio de vocês. Não é para ter pobre. Não pode haver pobre. E aí chamou as outras pessoas assim, se houver alguém, ou um irmão seu, que tiver dificuldades, vocês vão abençoar para que ele prospere, até que ele prospere. E aí você vai ouvir isso, e você vai dizer assim, pastor, o que está querendo ensinar? Eu estou querendo ensinar a Bíblia para você, e tirar você de um sistema religioso que você entrou. Sabe o que acontece? Hoje isso é praticado em algumas sociedades secretas, uma delas é muito famosa. Aonde as pessoas entram nela e todo mundo se ajuda até que prospere. Quem já ouviu falar, não precisa dizer o nome, mas quem já ouviu falar sobre isso, levanta a mão. E daí você diz assim, pastor, é contra isso? Não sou a favor. Porque isso não tem a ver com o meu Deus. Mas se você quiser viver a tua vida, viva do jeito que você quiser. Eu já tenho a minha para cuidar da minha família. Não dá tempo de eu perder tempo tentando convencer alguém que não quer viver conforme os princípios da Torá. Mas Salomão foi o fundador dela. Foi sim. Não pode, o homem que Deus encheu de sabedoria, como que ele foi o fundador? Sim, porque ele encheu de sabedoria, mas também se encheu de mulher. Está escrito em Deuteronômio 17 que não era para ter, mas o rei não podia, exatamente o que está escrito em Deuteronômio 17 era que o rei não podia fazer, exatamente o contrário foi o que Salomão fez. E aí ele chegou um momento da sua vida que ele era ocultista. Você sabia que Salomão sacrificou seus filhos a Moloque? Por causa das suas esposas? Fez o que era abominável aos olhos do Senhor. Mas e a sabedoria que veio sobre ela? Existem duas sabedorias, que vem do céu e a que vem a humana. Tiago fala a respeito da sabedoria humana, que ela é natural, terrena e demoníaca. Essa é a sabedoria que muitas pessoas adquirem. E essa sabedoria não deixa de ser sabedoria. Só que a fonte é diferente, está entendendo a palavra? Tem sabedoria que vem de Deus e sabedoria que vem do mundo. Terrena, demoníaca e maligna. E não deixa de ser sabedoria. E vai te levar a fazer grandes coisas.
Entretanto, uma coisa não vai acontecer. Você não vai estar com o Senhor no final da sua vida. É simples assim. Então, compreender sobre essas coisas, lembrando que foi o homem mais rico que já existiu na história, e não vai haver. Esse dia eu tinha feito a conta de quanto que ele, do patrimônio que Salomão tinha. Só no templo. Ele era não sei se é trilionário que fala. Trilhardário, sei lá como é que chama. Trilionário? Obrigado. Então, e não houve homem assim, e não haverá outro como ele. Pega todos os mais ricos do mundo que tem hoje em dia, multiplica por 10 e não chega ainda na metade do que Salomão teve. E por que Deus enriquece um homem tanto assim? Sabe por quê? Porque a riqueza que Salomão adquiriu não foi da mão dele, foi da mão de Deus, diga amém. Agora, se ele fez coisas erradas com isso, o problema é dele. Ele que vai prestar conta. Agora aqui, voltando para esse sentido, nós precisamos entender que nós, como comunidade, deveríamos ser, não uma sociedade secreta, mas pessoas que se importam com os outros a tal ponto de que todos prosperassem. Mas sabe qual é a cultura no nosso país? É que você sempre depende que alguém te dê uns trocos. Me dá uns troquinhos aí, me ajuda. Mendicância, miséria. E sabe outra coisa que a cultura no nosso país nos ensinou? Que tudo que você fizer tem que ser pago. Quem te ensinou isso? Da onde você tirou esse princípio? De que eu só faço se for pago, e tudo que eu fizer tem que ser pago. Aí se perdeu uma geração de valor. Nós não sabemos gerar valor nas coisas que nós produzimos. Existe a recompensa do trabalho das suas mãos, mas existe a recompensa que vem do Senhor, que se chama a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Você conhece esse versículo? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E enriquecer, quando fala enriquecer, eu sei que alguns de vocês já bloqueiam. Vai falar de dinheiro. Não, enriquecer, queridos, não é o que o mundo te apresenta e que tua cabeça está enfeitiçada por isso. Enriquecer não é ostentar. Enriquecer é ter o suficiente para não passar necessidade, para manter a sua família, para viver bem, para poder estar bem com os seus e para poder abençoar o que é necessitado. Todo aquele que tem dinheiro e nunca estendeu a mão necessitado, um dia ele vai prestar conta. Está escrito muito claro na Bíblia que aquele que não estendeu a mão necessitado ao órfão, à viúva, ao necessitado, entra órfão, viúva e estrangeiro, um dia será cobrado. E não interessa o quanto você fez para Deus, se você esqueceu daqueles que você deveria fazer crescer no princípio, haverá uma sentença muito cruel. Basta ler a Bíblia. Mas quem ensina isso? Então essa história de que você vai ser muito bem sucedido, ninguém prospera sozinho. Então esse povo aqui, um povo escravo que foi liberto, investiu no tabernáculo 303.187.500 só em ouro. Não, não para por aqui. Vamos continuar aqui, 25. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Vamos ver aqui, em prata, 3.016 quilos de prata arrecadado. Isso numa oferta só, numa vez. Para a construção do templo. Sabe quanto que isso dá? 72.384.000. Aí você pode estar olhando para mim e dizer, pastor, qual é a finalidade dessa conversa? A finalidade é que nós falamos aqui de entrega. Sempre a gente espiritualiza a entrega da vida. Do Leandro e do Lucas aqui, entrega total. Mas você percebeu que a vida é o ar que você respira? E que talvez você não faça nem ideia disso, mas a tua respiração, cada suspiro, clama o nome de Deus? Por isso que é o nome impronunciável. Esse é o nome de Deus. Yahweh. Transliterado, escrito Yahweh. É o teu suspiro. Por isso que é o nome impronunciável. E usar o nome de Deus em vão, sabe o que é? É ter fôlego de vida e viver como um inútil nessa terra, sem fazer nada daquilo que agrada a Ele.
Não é dizer, meu Deus, é ser um inútil nessa terra, porque você está ocupando o oxigênio e a vida, o fôlego de vida que Deus te deu, e você é um inútil. Um dia, por cada respirar seu, você vai prestar conta. Porque você respirou em vão, ocupou oxigênio, ocupou vida nessa terra, foi um inútil aqui. Quem recebe essa palavra? Não, pelo amor de Deus, não. Deixa eu repetir. Quem recebe essa palavra? Não receba. Porque você não é inútil, diga amém. Você é vaso útil, santificado e útil para o uso do Senhor. Mas para ser esse vaso santificado e útil ao seu possuidor, você precisa ter um possuidor. Ele diz que colocou em nós tesouros em vasos de barro. Você vai continuar sendo vaso de barro, mas com os tesouros colocados pelo Senhor. Mas aqui nós estamos falando de entrega. Logo já vou falar daquilo que Ele te dá. Fica tranquilo que não acaba aqui a história. Tem um final feliz. Glória a Deus. Mas preste muita atenção. Então não seja um inútil. Aí, para que você não confunda a palavra, já preguei sobre isso assim, mas eu faço tudo que o Senhor manda. Justamente por isso que você é inútil. Porque a palavra, eu já mostrei aqui numa outra pregação, que aquele que faz tudo que o Senhor mandar, somente aquele que é mandado, é um servo inútil. Essa é a cultura bíblica que não te ensinaram. Então fazer o que é mandado não é ser útil. Você sempre tem que superar, você tem que sair da média. Você não pode ser mediano, você tem que estar acima daquilo que as pessoas esperam de você e acima do que Deus espera de você. Você precisa se esforçar para ser acima da média. Eu sei que teve um cantor que falou essa frase aqui e foi cancelado pelo povo evangélico. Mas ele não falou nada que não seja bíblico. Porque se você está na média, você é medíocre. O cobre, aqui fala cobre, no 29, põe por gentileza. E o cobre da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Aí isso dá 122 quilos. O cobre ele é o mais barato, mas também já deu aqui 1.527.840. Se nós formos somar tudo isso aqui, dá 377 milhões, mais de 377 milhões, foi o custo do tabernáculo. Se o tabernáculo, que era um templo móvel para andar no deserto, custou isso, então tu calcula o que custou o templo que chamam de Salomão. Então você calcula. Se uma tenda, isso aqui era uma tenda com os adornos de ouro e prata e bronze que havia neles, sem contar os tecidos. Então o que havia nisso, queridos? Havia uma entrega do povo. Um povo que era escravo, agora sai enriquecido do Egito, e você sabe a história, eu já preguei aqui ensinando, que Deus fez com que eles fossem favorecidos pelo povo do Egito, e eles levaram toda a prata, todo o ouro, todo o bronze, e todos os tecidos que havia no Egito, porque eles estavam tão apavorados com as 10 pragas que houve, e a última que foi a mais terrível, que era do primogênito, que eles disseram, levem tudo que vocês quiserem, mas saiam daqui. E daí eles liberaram toda a riqueza do Egito. Eles saíram com toda a riqueza do Egito. Agora, talvez você possa dizer, mas parece que foi saqueado o Egito. Não. Se você não estuda a Bíblia, você não lembra. Agora, se você estudar, você vai lembrar que a riqueza que o Egito se tornou, quem trouxe para ela foi um homem chamado José. Ele enriqueceu o Egito. Então, o que Deus fez? Simplesmente passou agora para a próxima geração aquilo que José tinha construído. Então aprenda algo, tudo que você construir de positivo, tudo que você investir no reino de Deus, vai ficar para a próxima geração. Mas eu queria desfrutar, mas tu vai desfrutar. É que o problema é que a gente não se arrisca a fazer aquilo que deve ser feito. Então, queridos, eu queria trazer só os valores aqui. A tua entrega é o que vai fazer com que Deus recompense a sua vida. Entretanto, não é apotrofismo, que é aquela troca, aquela barganha, eu entrego e Deus me dá. Não é assim que funciona. Te ensinaram errado também. Deus não tem compromisso nenhum. Deus em te dar algo porque você entregou aqui. Daí você vê aquela pregação inflamada, entrega 1.000 e Deus vai te dar 30, 60, 100 por um. Entenda o contexto.
estudando Levítico, eu expliquei, toda manhã está gravado lá, você pode assistir no canal, detalhe por detalhe, versículo por versículo. Nós estamos terminando Deuteronômio. Nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, versículo por versículo. Essa ideia da entrega, ela tem que fazer parte da tua vida não para conquistar algo, mas porque você possui algo no Senhor. Cada oferta está falando da sua vida, não está falando de uma busca para receber algo. Eu não estou ofertando porque eu quero receber algo do Senhor. Eu oferto porque eu recebi do Senhor. Amém? O teu amém foi bem fraco com aquela cara de dizer assim, mas eu não recebi nada. Como é que eu vou ofertar? Vou repetir. Você oferta porque você recebeu do Senhor. Sabe por que as pessoas não conseguem ofertar? Porque elas não conseguem, na sua cabeça, entender que o fato de estar sentado aqui me ouvindo te recebeu muito nesse dia. Porque se você der uma voltinha aqui, opa, deixa eu apontar para o lado certo, aqui, e for ali no hospital, tu vai ver muita gente que recebeu vida, mas está torcendo para sair de uma cama. Estão vivos. E você está aqui gozando de saúde. Bênção do Senhor. E pessoas que estão no leito de morte dariam tudo o que possuem. E alguns deles têm muitos. E mesmo que doem toda a sua fortuna, não podem trazer um minuto a mais de vida quando chegou o tempo. Então, aquilo que você entrega ao Senhor, e aqui o templo, o tabernáculo, está falando da riqueza que você entrega. Talvez você não conseguiu associar o que eu estou falando ainda. Mas 1 Coríntios 6, 19 diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo? E que não sois de vós mesmos? Pois fosse comprado, eu achei que já estava ali, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Pois fosse comprado por bom preço, portanto glorificai a Cristo no vosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aonde que é para glorificar a Deus? No vosso corpo e no vosso espírito. Porque Deus espera adoradores que o adorem, está lá em João 4, em espírito e em realidade. A realidade é a matéria, é o que se manifesta, então é no teu corpo. Só vai adorar a Deus quem adora em espírito e na realidade. Então para de ser místico e achar que eu sou espiritual. Não, mas eu adoro, eu dou minha vida para o Senhor Jesus. Não, quem doa a vida para o Senhor Jesus, doa a vida e doa resultados. Doa produtividade, doa sementes. Participa na obra. É impossível, lembra que eu falei da vida aqui? Entregar a vida para Deus e ficar retendo alguma coisa porque não tem mais. Quem entrega a sua vida para Deus entregou tudo que possui. Aplaudo o Senhor por isso. Mesmo que você creia ou não, é uma realidade. Se entregou a vida ao Senhor Jesus, você entregou tudo que você tem. Então, ou você deixa Ele cumprir os preceitos que Ele deseja cumprir, ou você continua retendo aquilo que você acha que deveria ficar. Então, tem algo poderoso aqui nesse ensino. A compreensão da oferta. Acho que eu vou falar. Não sabia se eu falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que pela palavra de Deus, todo dízimo entregue, sem que haja primícia primeiro, não é aceito? Se você dizima, mas não primiciou primeiro, então tá bom, nem preciso dar o dízimo mais. Ufa, eu não sou primiciante. O problema é que não é assim. Para um dízimo ser um aceito, tem que haver uma primícia antes. Primícia é dízimo e as ofertas. Esse é o sistema do reino de Deus. E tem 3 festas específicas na Bíblia que eu ensinei essa semana, que Deus exige que as pessoas tragam as primícias, os dízimos e as ofertas. E essas 3 festas vão estar acontecendo no reino que você diz que pertence. Você pertence? 3 pertencem. No reino que você diz que pertence, você pertence ao reino? Amém.
não é a reino igreja. Porque está cheio de igreja com o nome de reino. Estou perguntando se você... Não estou perguntando se você pertence à igreja Tabernáculos, se você pertence à igreja do salão do reino, o reino não sei do que lá, o reino não sei do que for. Eu quero saber se você está no reino de Yeshua HaMashiach. É isso que eu quero saber. Porque todos que estão no reino de Yeshua HaMashiach vão ter 3 festas obrigatórias durante uns 1000 anos. 3 festas. E as 3 festas que Deus vai permanecer, é exatamente as 3 festas que você precisa levar as suas primícias, os teus dízimos e as suas ofertas. Mas eu não gosto. É assim, se você não se adapta ao princípio e não consegue viver isso, você não colhe nesse tempo. E provavelmente vai ficar de fora do tempo vindouro. Porque é impossível. Eu já fiz essa pergunta aqui. Quem contrataria, não levanta a mão, nem se expresse, mas quem contrataria uma pessoa inapta para trabalhar no seu serviço, na sua empresa? Alguém que não sabe nada. Eu vou botar lá e dizer assim, não, eu vou lá e vou pagar bem. Vou recompensar o inútil. Eu sempre lembro da música da banda aquela que eu falei. Talvez você não seja certo. Tem que me livrar desse negócio na minha cabeça. Música não é fácil. Mas quem lembra? Foi uma cantiga de uma geração. Cujo refrão dizia, a gente somos inútil. Eu acho que era o traje. É o traje a rigor. Tá no mesmo. Só não melhora, né? Então, você não pode ser um inútil. Mas vamos melhorar a nossa conversa? Marcos capítulo 6. O dinheiro é espiritual, queridos. Glorifique. Se o teu corpo é o tabernáculo, o que ele está falando aqui? Todo mundo doou o que tinha de melhor e mais caro para a construção da morada e da glória de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Quando ele fala de valores no Antigo Testamento, ele está falando o quanto você vale para ele, porque ele comprou você e você não pertence mais nem a você mesmo, você pertence a ele. Então ele pagou 370 e poucos milhões por você, por cada vida, sem contar, esse é o preço que você tem no mundo espiritual. Daí alguém pode olhar assim, vou vender, tá valendo tanto assim, acho que eu vou vender aqui o companheiro do lado, o companheiro. Os filhos também valem isso, pastor? Vamos pensar, fazer uns 5, eu vou passar aí no... Não, queridos, é sério isso. Olha o valor, esse é o preço que Yeshua pagou com seu sangue por você, para que você fosse morada de Deus. Amém? Então a oferta identifica. Por que você oferta? Porque identifica com Cristo que pagou por você. Então você não oferta porque você quer alguma coisa, mas porque você entende o que já foi feito. Diga amém. Você oferta não porque você quer alguma coisa, mas você oferta porque você entende o que já foi feito. O mínimo que você pode fazer é ofertar. Mas com a oferta, então, a oferta fala da sua entrega. Mas Deus nunca vai te deixar de mãos vazias. Olha o que diz esse texto de Marcos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar... Não, acho que não é essa parte, não. 7, verso 7. Ali estava no, né? Tá. Aqui. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhe poder sobre espíritos imundos. Pronto, Jesus chama os seus 12 apóstolos e começa a enviá-los de 2 em 2. Então, 6 lugares diferentes que eles iam ir. Primeira coisa que Deus faz para eles, eu vou dar poder para você sobre os espíritos imundos. Lembrando que aqui não havia acontecido ainda o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha descido, isso só acontece em Atos 2. Jesus está começando o ministério aqui. Ele chama os que ele escolheu e diz assim, eu vou capacitar vocês. Vocês vão ir de 2 em 2, porque ninguém pode fazer nada sozinho, diga amém. Você que pensa que é o cavaleiro solitário aí, não vai dar certo. Sozinho tu vai se lascar. Sozinho tu pode ir mais rápido. Mas com 2,
Você pode ir mais longe. É o que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Aquele que quer ir sozinho, ele pode ir rápido, mas vai morrer. Ai daquele que andar só, diz a palavra. Por isso é melhor serem dois do que um. Então ele manda de dois em dois. Tem ensinos espirituais aqui para você. Quem quer andar sozinho, vai se dar mal. E aí ele manda, e a primeira coisa que ele dá, vou dar para vocês poder sobre espíritos malignos ou imundos. Porque Jesus sabia que quando eles começaram, escuta isso, quando os 12 começassem a cumprir o propósito para o qual eles foram chamados, o mundo espiritual se levantaria contra eles. Escutou? Cada pessoa que começa a cumprir o propósito para o qual foi chamado, o mundo espiritual vai se levantar contra eles. E naquilo que é o teu propósito, é o lugar onde você mais vai ser atacado. É o lugar onde mais vão te atacar. É naquilo que é o teu propósito. E vão ir contra você com tudo, espíritos imundos. Sabe por que é espírito imundo, queridos? Eu vou te dar coisas aqui que você não imagina. É espírito imundos, que Deus deu o poder para os seus 12, por causa que os espíritos imundos tomam conta de pessoas. Os espíritos imundos entram em pessoas. Não vai vir um fantasminha na tua frente e fazer vai aparecer uma pessoa. E agora pasme, Jesus disse, os seus inimigos serão os da própria casa. Os espíritos imundos tomam pessoas da sua própria casa. Então, para vocês fazerem o propósito que vocês estão cumprindo, vocês precisam entender e tomar a Deus, ore e jejue, para que não seja tua esposa ou teu esposo, ou teus filhos. Porque os espíritos imundos vêm. E sabe o que vem? Como que o espírito imundo entra? Você está aqui comigo ainda, igreja? Sabe através do que o espírito imundo vem? Imundícies. Agora eu vou pegar pesado. Mas não vai embora, fecha as portas, olha Luiz, por favor. Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, através daquilo que você toca, através do cheiro que você sente, através daquilo que você come, eles vêm. Espíritos imundos vêm por isso. E também vêm pela prática sexual. Ou pelo uso de artifícios, de fetiches, pensamentos, pornografias, e etc, né? E outras coisas que eu não vou falar porque tem criança aqui. Diz assim, pastor, bobagem. Não é bobagem, é seríssimo. Entram na sua casa e fazem, mas assim, mas sabe, é a fase, pastor, porque assim, sabe como é que é adolescente, né? É a fase, eles têm essa fase aí, o celular, sabe como é tudo muito fácil, fase coisa nenhuma. Você, sacerdote, que deixa acontecer na tua casa e não instrui teu filho, não ora por ele, não unge ele, e deixa que essa coisa aconteça debaixo do teu teto, você está debaixo da mesma maldição. E aí? E aí o que está acontecendo? Está roubando teu propósito. Não adianta falar língua estranha, querido. Não adianta sapatear. Não adianta consultar o profeta, fazer curso com o profeta, andar não sei lá com quem, o apóstolo, o bispo, o arcanjo, semideus. Se você continua dando vazão para os espíritos imundos na sua vida, o diabo continua vencendo. E daí você, não entendo, eu oro, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, até primicio às vezes, mas nada muda na minha vida. Eu quero perguntar, como é que está o teu cardápio? O que entra na tua mesa, em que mesa você senta, o que você come, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você está tocando aí? Aí é muito simples acusar Deus, ou o pastor, ou o líder, ou o irmão, ou sei lá quem. Mas você não consegue entender que você precisa olhar, porque um dia, queridos, eu não sei se você pensa nisso, um dia você vai estar diante do Eterno. Você já pensou nisso? E não adianta chamar a esposa, pastor, vem cá, ligar para o pastor, ligar, Jorge, me ajuda, não vai ter ninguém. É você e Deus, e a tua vida diante dele, exposta, nua e crua, e você vai ter que explicar para ele. Pastor, bobagem, isso não vai acontecer. Vai acontecer sim, e breve.
Então o que Jesus diz assim, olha, eu vou colocar para você aqui, eu vou enviar vocês de 2 em 2. Vocês não podem viver sozinhos. E vou dar poder sobre espíritos imundos, porque os espíritos imundos, eles vão querer tentar você na mente, na fala, em tudo que é coisa. Naquilo que você come. E daí a gente fala aqui, né, a respeito da alimentação. Já está comprovado e falado a respeito disso. Eu tenho falado aqui há um bom tempo e você segue se quiser. Isso não é problema meu, o problema é seu. Por exemplo, a carne de porco, que eu tenho falado aqui. Ah, mas eu gosto do porquinho com costelinha, aquilo com mandioquinha, com polenta. Meu irmão, faz como tu quiser. Ah, mas o salaminho, o salamito, eu sou da descendência, é minha etnia. Come o que tu quiser, meu irmão. Mas eu vou dizer assim, ó, esse tipo de alimentação facilita. Então é preventivo. Não quer que aconteça? Ah, mas eu gosto de dar uma apimentada no relacionamento, né, pastor? Sabe como é que é, né? A vida 2, chega um tempo que vai cansando, e a gente tem que botar um recurso. Pode botar, mas junto com o recurso vem os espíritos imundos. Com tudo isso, o recurso traz o espírito imundo. A comidinha que tu está escolhendo também traz espíritos imundos. E ponto. Mas é sua escolha. Eu sou apenas o teu pastor, que eu oriento segundo a palavra. Mas Jesus disse assim, então vou dar para vocês poder sobre os espíritos imundos. Então cada vez que eles vierem atacar vocês, entenda, eles não tinham nem o Espírito Santo. Entenda, há poder sobre os espíritos imundos na sua vida. Eu sei que tu está meio assustado, mas vou te dar uma outra oportunidade. Há poder sobre os espíritos imundos na sua vida. Aplauda o Senhor então por isso. Você pode vencer. Você pode vencer, mas precisa se posicionar, é uma atitude. Eu não quero, eu não vou. Eu não quero isso para mim. Saia fora. E Deus te deu aí ferramentas poderosas como a língua. Orar em línguas é poderoso. No momento que a coisa acontece, ontem eu falava para os adolescentes aqui, que tem um momento todo, assim, às vezes até fica estranho. Às vezes o Caleb, pai, falou alguma coisa? Não, filho, não falei nada. Porque eu estou no meio das coisas, acontece alguma situação, eu começo a orar em línguas. Eu estou dirigindo, estou orando em línguas. Às vezes eu estou dirigindo alguma coisa e a Aline falou alguma coisa, amor? Não falei nada. Eu estou orando em língua o tempo todo, ou mentalmente, ou orando em frases, principalmente quando vem ataque, eu começo a dizer assim, olha, eu entendi, eu discerni, discernimento espiritual, não é só tu ver na vida dos outros, tu tem que ver primeiro na minha. Está todo mundo querendo discernir a vida espiritual do outro. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. Olha para ti, não adianta eu querer, eis que te digo, varão. E tu é a varinha do diabo, que ele sacode você e manipula para tudo que é lado. Meu irmão, acorda, perceba sobre você os ataques e olha assim, isso não me pertence, não está na minha vida. Senhor, tira isso de mim. Começa em nós. Tinha um cântico muito antigo chamado Corinho ainda na igreja, se não é desse tempo, eu sou mais antigo. Tinha uma música que dizia assim, a começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E dividir as vozes, a começar em mim. Então é sempre a começar em mim. Não a começar no meu irmão, não a começar no meu cônjuge. É a começando em mim. Vai para o próximo versículo, senão não paro de pregar. Por favor, 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado. Preste atenção. Deus diz assim, não tomem nada para o caminho, vou enviar vocês de 2 em 2 para poder para o espírito imundo. E agora não tomem nada no caminho, a não ser um cajado. E olha só o que ele diz. Nem alforge. Sabe o que quer dizer alforge? Alforge é aquilo que você carrega. Aquilo que você conquistou durante a sua vida toda. Deus está dizendo assim, você não vai carregar nada consigo. Porque para a missão que eu estou te enviando, no propósito que eu quero, aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu acha por certo, não me serve. Ah, pastor, eu estudei, assim, eu também estudei, queridos. E gosto de estudar. Mas os teus conceitos, as tuas ideias, os teus pensamentos, a tua filosofia de vida não serve. Deixa o alforge fora. Não carregue. Para a missão do propósito que eu tenho para você, fica tranquilo. Eu vou te dar todo o recurso que você precisa. Diga amém. Dá um amém de crente. Amém? Amém. E olha só, nem pão. Não, mas peraí. Então quer dizer que eu vou ter que ir para uma missão, para cumprir o meu propósito, eu não vou ter que levar, o meu conhecimento não serve. Comida também não é para levar, não.
Não é para levar. Porque aquele que te chama é aquele que paga a tua conta. Aquele que te envia, ele faz a manutenção de todos os recursos que você precisa. Diga amém, aplauda o Senhor, porque isso é realidade na sua vida. Ele supre toda a necessidade. Não leve pão, porque eu vou te enviar, fica tranquilo, deixa para mim. E aí nós começamos a viver uma vida de dependência. E sabe por quê, queridos? Vamos chegar no próximo aqui. Nem dinheiro no cinto. Daí tu vai dizer assim, no mesmo versículo, nem dinheiro no cinto. Por que nem dinheiro no cinto? Porque se Jesus está dizendo não carregue dinheiro no cinto, sai da tua cabeça a ideia de que os discípulos de Jesus eram os quebrados. Não eram, eram todos empresários. Pastor, de onde? Eram sim. Tu que não estudou a Bíblia. Um deles tinha uma empresa de pesca. Muito claro isso. Quando Jesus morre e fica os 3 dias lá, eles desistem e voltam a pegar os barcos e a pescar com os seus empregados. Eram empresários. Ou você acha, para com essa ideia de vida mansa, que Jesus chamou, que Jesus era um hippie, que chamou um bando de gente desocupada, para dizer assim, vamos curtir a vida aí, mano. 3 anos e meio, pegando as ondas na Galileia. Sai fora dessa visão. Jesus tinha profissão, tinha dinheiro, tinha organização, tinha casa em Cafarnaum. Né, presidente? Onde? Eu tive lá. Tu vai teimar comigo, que eu te mostro na Bíblia e te mostro a foto. Tinha uma casa em Cafarnaum, cidade portuária, uma das cidades mais importantes daquela época. É só o teu Jesus. Mas ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele fez uma expressão de que quem é chamado para cumprir o propósito, ele não está preocupado com dormir, com descansar, com ter conforto. Ele vai andar segundo aquilo que Deus mandar fazer. Amém? Mas isso não quer dizer que ele era um quebrado. Então ele disse, não levem o dinheiro que vocês costumam levar, é para deixar dessa vez. Isso dá um baque, porque o dinheiro é a tua segurança. Já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Seguinte, a gente tem que dar um pulinho em Santo Ângelo ou Santa Rosa, e daí você sai, meu Deus, esqueci a carteira. Ainda bem que hoje tem o celular, que tem as contas, as coisas que tu precisa ali. Mas mesmo assim, às vezes tu precisa de documento. Já te deu aquela sensação de estar meio que perdido? Imagina Jesus chegando para ele e dizendo assim, deixa o celular e deixa a carteira. E vai. Esse é o desconforto que gerou. Porque eles tinham os recursos. Daí ele está dizendo assim, Deus está limitando os meus recursos agora para me fazer um propósito que Ele está me mandando fazer. Por que isso? Qual o mistério aqui? Então, quando nós estamos falando aqui, aqui também está acontecendo uma entrega. Primeiro você entrega as coisas para que Deus faça em você. Depois você abre mão de algumas coisas para obedecer à voz de comando dele. Amém? Todo aquele que não está disposto a abrir mão de algumas coisas para ouvir a voz que te direciona no propósito, porque ele criou você, nunca vai chegar no seu destino. E vai ficar oportunando a vida dos outros, querendo culpar alguém pela sua irresponsabilidade. Ele não faz e quer que os outros façam. Ei, meu querido, eu não quero saber do teu problema, porque na hora que eu passei por mais dificuldade, ninguém quis saber do meu. Espírito de vingança? Não, maturidade, porque eu aprendi. Não há ninguém que possa resolver um problema que eu mesmo criei. Para de querer achar alguém que resolva os teus. Existe um que pode resolver todos os problemas. Yeshua HaMashiach, e Ele é teu Senhor, vive em você, tem o Espírito Santo que te capacita a andar em poder. Diga amém. Então para de querer achar culpado. Para de querer terceirizar aquilo que é sua responsabilidade. Você ganha uma orientação do céu, uma orientação de um sacerdócio, mas você determinadamente vai andar cada dia segundo os princípios para viver aquilo que Deus tem de melhor para você. E não queira levar ninguém de arrasto. Se eu tentar resolver o teu problema, eu vou me afetar emocionalmente, porque o teu problema é teu, não meu. Você que é líder, sabe o que aconteceu com a igreja? Nós ficamos tentando resolver o problema dos outros. E as pessoas vêm chorando para ocupar o ouvido. Não use o teu ouvido para isso. O problema, olha, quando uma pessoa vier apresentar um problema para você, primeiro pergunta, vem cá, que problema, onde surgiu esse problema? Não, me responde onde surgiu esse problema. O que aconteceu? Agora me responde outra coisa. Eu estava lá no momento em que você criou? Então por que tu está me chamando agora? Para resolver uma coisa que não tem nada a ver? Não é que a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se tu vive tentando apagar incêndio dos outros, tu não se ama, porque tu vai acabar com a tua vida tentando resolver a vida dos outros que não querem mudar.
tu vai se arrebentar. Porque se tu fica tentando arrumar a vida dos outros, você não criou o problema, não resolva. Ninguém pode oferecer ajuda para um problema que ele não tem a solução. Então não conte o teu problema para qualquer um. Se a pessoa não pode resolver o teu problema, ó, fecha a boca, joelho no chão, cara no pó. Porque tem um que resolve todas as coisas. Eu não quero dependentes, eu quero líderes, quero águias. Ovelha dá trabalho. Aplauda o Senhor. Está cheio de filho pedindo ajuda para pai, que o pai está mais lascado que o filho. E o filho está lascando cada vez mais o pai. Ai, me ajuda, papai, me ajuda, me ajuda. Sabe onde é que tu vai chegar? Vai morrer todo mundo junto abraçado. Ai, mas é romântico, pastor. Olha que lindo. A família inteira morrendo junto. A família inteira morrendo junto. Ai, pastor, essas palavras não parecem de Jesus. Jesus não falou isso. Tu não conhece Jesus. Ai, me mostra que tu não conhece Jesus. Você orienta. Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina quem? Provérbios 22:6. Obrigado. Coloca aí. Eu vou te ensinar outro princípio aqui. Educa ou ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina quem? Repita, ensina quem? De novo. Por que tu está ensinando barbado? Por que já está com quarentão? Trintão? Ai, mamãe, resolve aí, mamãe. Mamãe precisa de dinheiro. Mamãe, a casa caiu. Mamãe, está difícil. Mamãe. Quem sabe, mamãe, vai amamentar de novo o bebezão? Pastor, o senhor está bravo? Não, queridos. Sabe aquilo que você acha que é fazer? Isso não é unção. O que eu estou pregando é unção. Você suporta a unção? Você suporta a unção? Eu gosto do reteté. Eu gosto do mover. Mas no meu quarto. Agora, se as palavras que eu estou dizendo para você não forem espírito e vida, não serve. Eu ficar dizendo, vem cá, meu irmão, é isso que te digo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não vai, querido. Se tu fizer errado, vai dar tudo errado. Se tu fizer errado, vai dar tudo errado. Se tu não seguir a Torá, vai dar tudo errado. Uma notícia para você, vai lascar tudo. Mas Jesus, Ele não me ama. Ama, por isso que Ele vai dizer assim, cresça. Paulo escrevendo na carta diz assim, ei, eu queria falar com vocês como homens espirituais, alimento sólido vos trouxe, mas vocês não suportaram, tenho que falar com vocês com leitinho novamente. Então, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Próximo. Mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. Então, olha só, outra coisa, calcem sandália. Protejam os teus pés, porque os pés falam da preparação do evangelho da paz. Então, vocês vão estar calçados no meu evangelho. Então, a única coisa que vocês precisam é estar calçados no meu evangelho. Não precisa ter duas túnicas também. Duas túnicas, você não precisa de duas capas. Porque aquilo que eu vou cobrir você já basta. Então saibam que aquilo que eu estou dando para vocês basta. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado. Sabe por que eles, então o que eles tinham? Cajado e sandálias. Eu quero dizer nessa noite que Deus deu duas coisas. Eu não posso afirmar isso, falei ontem com os adolescentes também. Jesus era marceneiro, carpinteiro. Eu não posso afirmar que ele fez 12 cajados e distribuiu por seus 12. Mas uma coisa que ele disse, vocês vão usar o cajado. Se eles não tinham, eles tinham que usar. Porque o cajado fala de duas, mais coisas, mas que eu quero destacar aqui, fala de autoridade. Você tem um cajado, você vai ter autoridade. E cajado também, além da autoridade, fala de proteção. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar um cajado na tua mão, para você lutar contra os inimigos. Como assim? Então, Jesus chamou para o fight, tinha que aprender. Não, chamou. Ou você achava que Davi venceu o leão e o urso com rosas ou com um beijinho? Ele tinha um cajado e uma funda. Quando você entender que o teu propósito, Deus coloca você diretamente para trilhar aquilo que Ele mandou, e Ele te capacita
com os seus pés calçados na preparação do Evangelho da paz e te dá um cajado para que você tenha autoridade e poder sobre o inimigo, você não pode ser roubado naquilo que Deus já te deu. Mas o cajado, ele é tão insignificante, é só um pedaço de pau, justamente para você entender que não é nada de especial que Deus precisa usar, apenas o que tem na tua mão. Deus não precisa de coisa extraordinária, Ele precisa só aquilo que tem na tua mão. E eu te pergunto essa noite, o que você carrega na sua mão? O que você tem na sua mão? Ah, mas é que eu queria ser que nem o pastor, estudado, ter não sei o que lá, falar, manda coisa. Queridos, não foi o que Deus colocou na tua mão. Agora, o que você tem na tua mão que Ele colocou de especial? Que te dá autoridade e poder para defender a sua casa. Você já reconheceu? Certamente isso que está na sua mão é o que está ligado ao seu propósito. Ah, mas eu não me sinto útil. Então você tem um problema de identidade. Agora, Deus não deixou ninguém que Ele chamou ou que Ele botou nesse mundo para ficar gastando ar de qualquer jeito, como eu falei antes, para ser um inútil. Ele colocou na tua mão um cajado, e naquilo que você carrega na sua mão, tem autoridade. E através disso que você carrega, você pode cumprir o seu propósito. Diga amém. Então, o que você está carregando na mão? Qual é a porção entregue da parte do Eterno, para que você possa avançar? Sabe, às vezes a gente fica esperando ficar pronto para o quê? Pronto para quando? Se Deus te deu cajado, te deu autoridade, e ainda mais com o Espírito Santo habitando na tua vida, hoje, como você está? Queridos, a tua entrega total produz uma comunhão total com o Senhor, a tal ponto que Ele pega aquilo que está na sua mão e usa, desde que essas coisas sejam carregadas para você numa autoridade, pautados no Evangelho. E o Evangelho, queridos, o Evangelho não é o Novo Testamento que você pensa, não. O Evangelho é um mistério que estava oculto, aonde você, gentil, faz parte da mesma seiva que Israel. Esse é o Evangelho, o mistério que estava oculto, que as mesmas bênçãos de Abraão te alcançaram. Então você pode usufruir de todas essas coisas. Você tem um cajado de autoridade, você tem os pés organizados, poder para vencer os espíritos imundos. Então pare de se vitimar. Pare de achar que você é o coitadinho, porque você não é. O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, comprou você por bom preço. Te capacitou com seu espírito, te deu autoridade e te colocou nessa terra para conquistar e reinar para Ele. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Yevirechecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panavelecha, veruneka, Issa Adonai panavelecha, Viasem lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Diga amém.